bem, galera. Então, começamos a gravação. E hoje, senhores, a gente começa um novo tópico, tá? Um novo assunto na nossa disciplina. Tudo que a gente fez até agora, na verdade, foi fazer um estudo das cargas elétricas em repouso. E o máximo que a gente fazia era levar uma carga elétrica de um ponto até outro, né, dentro de um campo. E aí a gente calculava o trabalho associado a essa mudança de configuração da sua carga elétrica. Mas o que a gente fez de verdade foi: o que uma carga elétrica provoca ao seu redor? Aí você tem ali campo elétrico, potencial elétrico. Então a gente, na verdade, calculou os efeitos da carga elétrica na região em volta dela, né? A gente fez isso. E essa carga elétrica, ela estava em repouso. Essa parte da física a gente chama de eletrostática, né? Não só de uma carga, como também de uma distribuição de cargas. Aí vocês viram que o cálculo aparece uma integração, porque você tem que integrar somando todos os Qs. Enfim, hoje, galera, nós vamos começar a entender a parte da eletrodinâmica. Então, nós vamos colocar essas cargas que nós já aprendemos a lidar com elas, nós vamos colocar essas cargas em movimento, não é isso? Só que para essas cargas entrarem em movimento, eu preciso empurrar essas cargas. Então, a gente precisa de um campo elétrico que empurra essas cargas, e outra, eu preciso que essas cargas elas estejam livres dentro do meu material. É por isso que a corrente elétrica ela só se dá em condutores. Os condutores são aqueles materiais que têm os elétrons livres, vocês já viram isso. E os elétrons livres eles vão acabar se concentrando na parte de fora, né? Mas quando você aplica o campo elétrico, aí os elétrons eles se movimentam por dentro também do seu condutor e por fora também. Então você tem ali um fluxo de elétrons dentro do seu condutor, que ele vai, então, definir o que a gente chama de corrente elétrica. Tudo bem? Então, deixa eu apresentar aqui minha telinha, para a gente... e lembrando, galera, ó, tem gente que não entregou nem... Eu acho que teve gente que não entregou nem a primeira, nem a segunda avaliação. Cuidado, galera. Cuidado para quem não entregou as duas. Eu vou fazer uma prova substitutiva, mas ela substitui uma nota só, ela não substitui duas notas. Então, cuidado, cara, essa galera aí que não entregou as duas por algum motivo, tem que tomar cuidado. E a gente vai conversando isso ao longo do caminho, mas não deixa para resolver as coisas no final, não. Bom, então, o que nós vamos fazer? Primeiro, galera, aqui vão ser vários pedacinhos, tá? Para vocês conseguirem entender tudo de uma maneira mais, digamos assim, mais geral. O que é a tal, então, da corrente elétrica? Primeiro, você já sabe, então, que essa corrente elétrica está associada ao movimento de cargas. Só que vocês têm que tomar muito cuidado, galera. Dentro de um material, ou dentro de um condutor, existem ali os próprios átomos que compõem, né, a estrutura do seu condutor. Então, você tem, sei lá, um fio de cobre. O fio de cobre ele é composto de quê? Dos átomos de cobre, dos ruídos, né, dos efeitos ali de poluição mesmo, atômica. Então, tem outros elementos ali jogados no sistema, e os elétrons, né? Entre esses elétrons estão os elétrons livres e os elétrons presos. Geralmente os livres eles se encontram ali na camada de valência, e aí forma ali uma ligação que a gente chama de nuvem eletrônica, né? E aí eles têm uma aparência de ser elétrons livres. Só que todo condutor, galera, ele tem uma temperatura. E vocês sabem que, ao ter uma temperatura, as moléculas elas têm uma espécie de agitação ali, né? Por conta dessa agitação térmica, né? Com a temperatura. Então, você pode pensar, professor, então se eu aumentar a temperatura de um condutor, ele pode produzir corrente elétrica porque eu aumento a movimentação desses elétrons e tal? Não. Essa movimentação aleatória, galera, dos elétrons dentro do seu condutor, isso não produz corrente elétrica. Por quê? Porque você tem um elétron viajando numa direção, aí tu tem um elétron viajando em outra direção,
Isso não produz corrente elétrica. O que produz corrente elétrica é, na verdade, um movimento ordenado, onde todos os elétrons eles têm um norte, eles têm uma direção a ser seguida. E isso só é possível se você aplicar um campo elétrico lá dentro do seu condutor. Tá bom? Se você deixar o bichinho solto lá, não tem como ter corrente elétrica. Beleza? Então, o grande lance, né, dessa parte é o seguinte: o que é, então, a tal da corrente elétrica? É um fluxo ordenado olha a palavra aí, ordenado. Isso quer dizer que existe uma orientação privilegiada. Fluxo ordenado de cargas elétricas e isso só acontece em virtude de uma diferença de potencial. Certinho? Então, o que é um condutor em equilíbrio eletrostático? Né? Quando você tinha uma esfera condutora, por exemplo, uma esfera decente, uma esfera condutora, um elétron que estaria nessa posição A não teria vontade de ir para uma posição B. Por quê? Porque um condutor em equilíbrio, o potencial é o mesmo em todos os pontos. Se o potencial é o mesmo em todos os pontos, lembrem, isso é uma superfície equipotencial. Isso quer dizer que não existe DDP, não existe diferença de potencial. Então não tem por que um elétron, por exemplo, sair do ponto A e ir em direção ao ponto B. Não tem essa vontade. Quando você aplica uma diferença de potencial, aí sim, os elétrons eles tendem a correr de um ponto até um outro ponto. Então, vocês imaginam que um monte de elétron colocado nessa região em torno do ponto A, se eu aplico um campo elétrico aqui, ou então eu dou uma diferença de potencial, todos eles tendem a correr de um ponto a outro. Aí vocês vão pensar assim, galera, faz uma analogia, por exemplo, com uma calha cheia de água. Imagina um cano cheio de água. Se você pegar um cano cheio de água e colocar ele na horizontal em relação ao chão, as duas extremidades do seu cano têm o mesmo potencial gravitacional, correto? Isso quer dizer que não tem diferença de potencial entre as duas extremidades do seu cano, da sua calha cheia de água. Então, não tem movimentação de água entre os dois pontos. Na medida que você faz uma diferença de potencial, e aí você gera, então, uma inclinação nessa calha com água lá dentro, nesse momento você gera diferença de potencial entre um ponto e o outro ponto. Essa diferença de potencial gera movimentação de água. Na natureza, galera, toda diferença de potencial gera movimentação de alguma coisa. Então, uma diferença de potencial gravitacional gera uma movimentação de alguma massa que vai escorregar de um ponto a outro, beleza? Quando você fala em eletricidade, uma diferença de potencial elétrica, aí, claro, você não precisa de altura, você precisa apenas de um campo elétrico. Isso vai gerar uma movimentação de cargas elétricas, beleza? Aí depois, lá na termodinâmica, vocês podem estudar uma coisa chamada potencial químico. Existe uma diferença de potencial químico, então isso força moléculas aí de um lado até o outro. Então, toda diferença de potencial força movimentação de coisas, tá bom? Vamos dar um zoom no fio aqui e vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona por dentro, né, desse condutor. Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Então, curte. Aqui nós temos um fio. Não precisa ser tão grande, não. Aqui tá bom. Aí eu vou dar um zoom nele, galera. Eu vou
Eu vou enxergar ele grandão, assim, ó. Pronto, esse aí é o nosso fio. Esse fio, ele está cheio de elétrons livres. Esses elétrons livres eu vou representar como sendo pontos. Aí, ó, pontos. Cada pontinho desse corresponde a um elétron. E eles estão livres para poder caminhar por esse fio. Tudo bem? Para eles conseguirem andar, eu preciso aplicar um campo elétrico. Então, já vamos aqui escrever quem são esses caras. Esses caras são elétrons elétrons livres. Se eu aplicar um campo elétrico lá dentro do meu condutor, nós vamos ter um campo elétrico. Eu vou aplicar um campo elétrico já propositalmente para o lado contrário aqui, ó. Porque eu sei que os elétrons são negativos, não é isso? Então, se eles são negativos, eles vão correr para o lado contrário a para onde está o campo elétrico. Então, já estou fazendo isso de propósito. Então, esse cara aí, ó, é o campo elétrico. Isso só existe porque eu apliquei uma diferença de potencial, tudo bem? Então, nossos elétrons lá dentro, eles vão viajar para a direita. Então, esse sentido para a direita é o sentido de movimentação desses nossos elétrons aí. Bom, o que nós vamos fazer? Imaginem, galera, que eu pego um fio desse e corto ele. Se eu cortar um fio e mostrar para vocês o diâmetro do fio, vocês concordam comigo que vocês vão enxergar ali um círculo? Esse círculo, galera, é o que a gente chama de seção transversal. Beleza? Então, tá aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Esse cara aqui, então, é a seção transversal do nosso fio. Opa. Seção transversal. E por que ela é importante? Porque nós vamos começar a contar quantos elétrons passaram por essa seção transversal. Se eu tiver ali um fluxo, por exemplo, vamos supor que a gente comece a contar, encontre 100 elétrons, 100 elétrons em, sei lá, 2 segundos, então você tem uma ideia do fluxo de elétrons que está atravessando essa seção transversal. Se um tempo depois você encontrar 1000 elétrons passando por ali, nos mesmos 2 segundos, vocês concordam comigo que você aumentou o fluxo de elétrons que passa por ali? Então, com isso, você aumentou o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Então, a nossa corrente elétrica, nós vamos definir como sendo a quantidade de carga que passa pela seção transversal. Então, eu vou botar aqui do ladinho, ó, I é a intensidade da corrente, corresponde ao quanto de carga que passou, e aí nós vamos selecionar uma quantidade infinitesimal, tá? Em relação ao tempo. Isso, galera, é a definição da corrente elétrica. Tá bom? E você já começa a vislumbrar, por exemplo, a unidade disso, né? Você já começa a vislumbrar a unidade disso. Unidade de carga é coulomb, unidade de tempo é segundo. Opa. E isso nós vamos chamar daqui para frente de ampere. O nome do físico é assim que escreve, ó. Ampere. Então, o que são 2 amperes?
2 amperes nada mais são do que 2 coulombs por segundo. O que são 10 amperes? 10 coulombs por segundo. Só que isso quer dizer que são 10 elétrons por segundo? Não. Lembra que coulomb é diferente de número de elétrons. Como é que você calcula isso? Vou botar aqui em cima, ó. O coulomb é definido como sendo o número de elétrons vezes a quantidade, a carga de cada elétron. Muito bem. E aí, galera, tem um fator histórico aqui, que é a tal do sentido dessa corrente, né? O sentido da corrente, vocês têm que tomar um cuidado, porque, historicamente, quando o povo lá estava estudando essa historinha, a galera não sabia muito bem o que estava caminhando dentro dos fios, eles não sabiam bem o que era, porque até então ainda estava ali engatinhando a história dos modelos atômicos, então as pessoas ainda não sabiam muito bem o que era eu estou falando ali no final do século XIX, tá? Ali já em 1800 e cacetada, as pessoas já não tinham ainda os modelos atômicos. Lembra que os modelos atômicos eles vieram aparecer lá no século XX já, né, em 1900 e pouco, com o próprio Rutherford, em 1913 o Rutherford, 1911 o Rutherford apresentou o modelo planetário. Então, ainda era tudo muito sem explicação. Quem veio com essa história de positivo e negativo, se eu não me engano, foi o Benjamin Franklin. E aí a galera achava que a corrente elétrica era formada de coisas positivas que estavam caminhando, né, ali dentro do fio. E com isso, galera, achava-se então que a corrente elétrica apontava no mesmo sentido do campo elétrico, tá bom? E aí, por uma questão histórica de tudo ter sido construído em cima disso, a gente associa a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, como sendo o mesmo sentido do campo elétrico. É o que vocês estudavam lá no ensino médio como o sentido convencional da corrente elétrica, lembram? Então, o sentido convencional é o sentido do campo elétrico. Se eu falo para vocês, então, que a corrente elétrica é para a direita, isso quer dizer que os elétrons estão se movendo para a esquerda, tá bom? Porque os elétrons são negativos. Muito bem, só que em alguns momentos a gente não está preocupado com a corrente. A gente está preocupado, galera, aí é que é uma coisa nova, tá? Que vocês não viram no ensino médio. A gente está preocupado com o que está acontecendo internamente ao seu material. Então, você não olha para o seu material como um todo, você olha para uma região específica do seu material. E isso gera, para nós agora, uma coisa chamada densidade de corrente. Densidade de corrente. O que seria essa densidade de corrente, então? Ela vai representar para a gente a concentração de corrente elétrica mesmo. A densidade é isso. Ela vai dar para a gente uma ideia de uma concentração de quanto de corrente elétrica está passando por cada pedacinho de área do meu fio. Beleza? Então, vou escrever aqui para vocês. A densidade de corrente, ela representa não tinha lá atrás a densidade de carga? Então, aqui nós vamos ter a densidade de corrente. Então, representa a concentração de cargas concentração de cargas que atravessam a seção transversal. Representa a concentração de cargas
que atravessam a seção Então, percebam, eu posso ter 1000 elétrons passando em 2 segundos. Mas esses 1000 elétrons, eles estão passando como? Espalhados ou eles estão passando concentrados? Numa região bem pequenininha. Sacou? É isso que a densidade de cargas vai representar. E como é que a gente define ela, como é que a gente calcula ela? Essa densidade de cargas, galera, ela é definida da seguinte maneira. A corrente total que passa pela sua seção transversal, ela corresponde à densidade de carga, que a gente vai chamar de J, tá? Isso é um vetor que aponta na direção da corrente, vezes um pedacinho da área onde aquela concentração está acontecendo. Então, eu vou chamar aqui, ó, pegar um dA. Né? Então, se eu tenho uma pequena parte da área da seção transversal que passa uma densidade corrente, eu tenho a corrente elétrica ali. Só que se eu pego o fio como um todo, eu tenho que somar qual é a concentração de cargas em cada região. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer uma integração, né, de todas as áreas, e isso me leva a minha corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a soma da concentração de cargas em cada pedacinho da seção transversal. Faz sentido, não faz? Muito sentido. Esse J, então, é a densidade de corrente. Vou botar aqui para vocês. Ó. Densidade de corrente. Caso essa densidade de corrente seja uniforme, ou seja, a sua corrente elétrica ela se distribui igualmente lá dentro do seu fio, ela passa uma concentração igual em todas as regiões, isso quer dizer que essa densidade ela sai da integração, não é isso? Então, bota assim, ó, densidade uniforme deixa eu até trocar de cor logo, já que eu vou colocar mesmo. Então, se a sua densidade for uniforme, o que vai acontecer? Ela sai da integração, aí você vai ter uma integral de JdA, a integral de dA é a área total, então você tem que o I se torna J vezes a área total do seu fio, né? Do seu fio. E aí, claro, a gente está pegando densidade, a corrente também paralela a essa área, tá? Porque vocês perceberam que tem um produto escalar ali do JdA. Tá? A densidade uniforme, eu já vou até botar entre parênteses aqui, para depois vocês não confundirem. Paralela. Paralela. Ou seja, alinhado com a área. Então, ela bate perpendicularmente à área. Porque vocês lembram que o vetor dA, ele é um vetor perpendicular à sua área. Beleza? E aí você encontra a equação do J de uma maneira, né, mais geral. O J, ele vai ser igual à sua corrente elétrica dividido pela área. O que faz sentido também, né? Isso dá para você o quanto de corrente elétrica está passando por cada metro quadrado. Daí que, inclusive, vem
a nossa unidade aqui no Sistema Internacional de Unidades. Isso aqui é ampere por metro quadrado. Beleza? Isso aí é uma coisinha nova que provavelmente vocês não viram lá na escola. Então, o que a gente vai fazer agora, galera? Imaginem que vocês têm um monte de cargas ali, né, portadores de cargas se movendo dentro do fio com uma velocidade. Aí percebam que existem várias velocidades, né? Existe a velocidade de agitação térmica dos elétrons. Essa velocidade é inerente à existência do seu fio. Só que quando você aplica um campo elétrico, os seus elétrons eles acabam se movendo para uma direção. Só que eles vão se movendo para uma direção ao mesmo tempo que eles vão também balançando lá, né? Então, vocês têm duas velocidades. Uma velocidade aleatória, que é a velocidade proveniente da temperatura, e vocês têm uma velocidade de movimentação orientada. Essa velocidade, galera, é chamada velocidade de deriva no livro de vocês. Em outros livros, isso é chamado velocidade de arraste, tá bom? São velocidades diferentes. Mas o fato é que, vou puxar aqui uma figura, essa figura. Eu não lembro se essa figura ela é do livro de vocês ou se ela é de outro livro. Então, olha o que vocês têm aí. Vocês têm cargas positivas, tá? Imaginem cargas positivas viajando dentro do fio. Essas cargas positivas têm uma velocidade chamada velocidade de deriva. Claro que elas estão tendo também outra velocidade, que é a velocidade de agitação. O campo elétrico está para a direita e a densidade de cargas está para a direita, então a corrente elétrica também é para a direita, porque é para onde os positivos estão indo. Obviamente, os negativos estariam indo para o lado de lá. Aí você pode falar assim, professor, mas isso não dá confusão, não? Então, fisicamente falando, galera, pouco importa se você está estudando cargas positivas indo para um lado ou cargas negativas indo para o outro. O efeito físico disso é o mesmo, tá? Se isso não for verdade, aí você tem que fazer um estudo mais aprofundado. Mas, na real, na maioria dos casos, isso não faz diferença. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que a velocidade, essa velocidade de deriva... Lembre, velocidade de deriva é a velocidade com que os elétrons estão viajando, ou as cargas positivas, né? Isso vai ser calculado, galera, como o comprimento L, que é o pedaço desse fio que você está pegando, dividido pelo tempo que esses caras demoram para atravessar esse L. Não é isso? Isto é velocidade, distância dividido pelo tempo. Daqui, você tira, então, que o ΔT corresponde a L sobre esta velocidade de deriva. Velocidade de deriva. Só que você sabe também, vou botar assim, ó, porém, você sabe também que a corrente elétrica I, lá da primeira definição, ela vai ser a quantidade de carga total que passa ali dentro, dividido pelo tempo, né? Ao invés de dq, eu peguei a carga total, e o tempo total é o intervalo de tempo ΔT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ΔT de cima, aqui, ó, nesse ΔT daqui de baixo. Beleza? Vai ficar assim. E, não tem muito espaço, mas dá para fazer alguma coisa. E vai ser igual a Q sobre o ΔT. E o ΔT é L dividido por VD. O VD sobe, que é a velocidade de deriva, e fica assim minha equação. Beleza? Só que, vou botar do ladinho aqui, quem é esse Q? Esse Q, galera, é o número total de elétrons vezes a carga de cada elétron. Beleza? Esse emissão, então, corresponde ao número de elétrons. Vamos juntar as duas coisas? Vai ficar assim, ó. I vai ser igual a, no lugar do Q, eu coloco N vezes E, vezes, então, esse VD, dividido por L. Tudo bem até aí? Eu vou dar uma circulada aqui, ó.
E vou parar para escrever quem é o Nzão. Esse Nzão é o número de portadores de carga, seja elétron, seja molécula, não interessa. Número de portadores de carga Esse VD é a velocidade de deriva desses portadores. Deriva. Tá bom? Você vê que esse assunto ele não é trabalhado no ensino médio, então vocês provavelmente não viram isso lá no ensino médio. Tá bom? Mas aqui a gente vai estar um pouquinho mais aprofundado, foi o que eu falei para vocês, um pouquinho mais aprofundado, não muito, mas um pouquinho. O que eu posso fazer aqui, galera, para facilitar um pouco a minha vida? Eu posso reescrever, então eu boto assim, ó, escrevendo um Nzinho minúsculo como sendo o Nzão dividido pelo volume. O que é isso, galera? É a quantidade total de cargas que estão dentro do fio dividido pelo volume que esses caras estão ocupando. Beleza? Então, o que é o fio? O fio não é um pedaço de um cilindro? Como é que você calcula o volume de um cilindro? É só você multiplicar a área da base vezes a altura. E a altura do cilindro, galera, corresponde ao comprimento do fio. Certo? Então, esse N aqui, ele vai ser, então, escrito como o número total de elétrons dividido pelo volume. E o volume é a área da seção transversal do seu fio vezes o comprimento do seu fio, A vezes L. Tá bom? Daqui, então, você tira aqui o número total de cargas dentro do seu fio, corresponde ao N vezes A vezes L. Tá bom? Então, só para vocês terem um feeling físico disso, esse Nzinho, ele tem unidade de quê? Ele tem unidade de número de elétrons ou cargas distribuídas no volume. E o volume é metro cúbico. Então, a gente fala que a unidade disso é metro a menos 3, tá? Porque são elétrons por metros cúbicos, prótons por metros cúbicos, moléculas por metros cúbicos e assim por diante. Então, esse é o Nzão. Eu vou substituir esse Nzão lá na equação de cima. Então, escrevendo isso, temos isto. O que é isto? É escrever o I como sendo... Olha lá, hein? Lá em cima, galera, o I, circulado lá, ó. Nzão é vezes a velocidade de deriva. No lugar do Nzão, eu vou trocar por Nzinho a L. Aí, aparece ainda a velocidade de deriva sobre L, tá bom? Lá da equação de cima, ó. Pronto, corta-se L com L, né? Vai embora. E a gente consegue escrever uma equação para corrente elétrica usando essas quantidades aí. Minha corrente elétrica agora é definida como sendo N, que é o número de elétrons por metro cúbico, vezes a área da seção transversal, vezes a carga, faltou o Ezinho aqui, né? Vezes a carga elementar, vezes a velocidade de deriva. E faz sentido, porque a corrente elétrica depende dessa velocidade de deriva. Agora, você pode fazer uma reescrita também agora, né? Porque joga
o A dividindo para o lado esquerdo, você vai encontrar aqui I dividido por A, vai ser igual a mesma coisinha, né, que tinha lá. Você tinha N vezes a carga elementar, vezes agora a velocidade de deriva, porque o Azinho foi dividindo. E esse I dividido por A, galera, é a densidade corrente. Então, olha só, a densidade corrente pode ser escrita como N é velocidade de deriva. Ok? Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Então, a densidade corrente, ela aponta para a mesma direção e sentido da velocidade de deriva. Beleza, né? Bom, essa foi uma análise inicial das coisas. Então, já falamos da corrente elétrica e falamos da densidade de corrente elétrica. Só que agora, existe um cara que vocês conhecem. É o resistor. Resistor elétrico. Quem é o resistor elétrico, galera? Aí vocês têm que pensar no seguinte. Por onde que os elétrons passam? Os elétrons passam pelos condutores, né? Então, por exemplo, um fio de cobre é um condutor. Só que o fio de cobre, ele é feito somente de elétron? Não. Ele é feito pelos elétrons e pelos átomos de cobre. E a gente sabe que os átomos, quando eles formam a estrutura cristalina de ligação entre as moléculas, formando o fio, essa estrutura é uma estrutura muito fixa, muito rígida, muito firme. Então, esses caras, eles estão presos dentro dessa estrutura, os átomos, então o núcleo do átomo de cobre está lá, preso nessas estruturas, e circundado por uma chuvarada de elétrons, né? A nuvem eletrônica que a gente chama. Esses caras são os elétrons livres, beleza? Só que quando os elétrons passam por ali, os próprios átomos, galera, eles barram essa passagem dos elétrons. Então, esses próprios átomos, eles oferecem uma resistência à passagem desses elétrons. E isso é chamado, então, de resistor. Então, o que é um resistor? Vamos escrever? O resistor é um condutor, tem que ser um condutor. Cuidado que tem gente que associa uma resistência elétrica a um isolante. Não é isolante, velho. Tem que ter passagem de corrente. Se tem passagem de corrente, é um condutor, beleza? Então, ele é um condutor que oferece resistência à passagem vou chamar de elétrons, tá? Mas pode ser os caras que estão ali, os portadores de carga. A passagem dos elétrons. Pronto. Vamos dar um zoom nesse negócio? O que a gente tem? Ó, vou fazer mais ou menos o mesmo desenho. Imagina que aqui é o teu fio. Vou repetir até a mesma cor. Acho que era essa. Duplica. Então aí está o seu fio. Lá dentro, galera, do seu fio, além dos elétrons, existem os átomos, e os átomos são formados pelos núcleos. Os núcleos têm prótons e nêutrons, que são caras muito maiores do que os elétrons. Então, essas bolonas aqui, ó, elas vão representar os nossos átomos, tá? Eles estão ligados, galera, numa estrutura cristalina, tá? Bem forte.
Professor, que serão essas estruturas cristalinas? Diga de novo. O que seria essas estruturas cristalinas? Só pode dar uma ideia aí? Só um pouquinho além? Sim, sim. É porque quando você pensa num sólido, vocês vão ter uma disciplina na frente chamada estado sólido. Qual a diferença do estado sólido para o estado líquido, por exemplo? É exatamente essa organização que as moléculas possuem. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem legal aqui para você. No estado sólido, as moléculas se organizam de maneira a ocuparem espaços regulares. Esses espaços regulares viram uma rede de distribuição que a gente chama de rede cristalina. Tá? Vou botar aqui, ó, estrutura cristalina. Pode ser dos metais. Cadê? Dos metais. Tá vendo? Tem estrutura cristalina de um bocado de coisa. Vou botar dos metais em geral, porque aí a gente vê legal. Deixa eu pegar aqui as imagens disso. Então é tipo isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem um desenho melhor. Aqui, olha isso aqui. Essas bolas representam os átomos, tá? E aí as ligações são interpretadas como essas linhas que unem os átomos. Isso vai sendo distribuído de maneira que você pode enxergar cubos ali dentro, você pode enxergar hexágonos, você pode enxergar um bocado de estrutura. Olha só essa estrutura cristalina aqui, ó. Aqui elas se organizam em forma de hexágonos, não é isso? Hexágonos. Isso é uma estrutura cristalina, sacou? E quando você olha microscopicamente falando dentro do seu fio, é mais ou menos assim que esses caras se organizam. Então, aqui tem outras imagens, ó, por exemplo, essa imagem aqui, já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Você tem ali os átomos se organizando de uma maneira simétrica, e essa maneira simétrica gera o que a gente dá o nome de estrutura cristalina. Tudo bem? Quem foi que perguntou? Foi o Thales? Sim, professor, valeu, deu uma ideia aqui. Deu uma ideia, né? Isso, claro, Thales, é uma ideia microscópica, tá? Das Aham, coisas. É uma ideia valeu, microscópica. professor. Olha aqui, isso aqui já é um outro tipo de sólido, ó, com outra estrutura. Quando vocês forem estudar estado sólido da matéria, vocês vão ver mais ou menos a matemática que está por trás disso. Ao longo do fio, não, então não tem, tipo, essas estruturas cristalinas? Ao São longo só do... átomos, são átomos, assim, sei lá, não formando simetria? Porque Não, forma eles não sim. impedem, eles não são resistores, os átomos que estão dentro? Então, os átomos que estão dentro, eles se organizam nessas estruturas cristalinas que você viu ali. Eles ficam presos naquela configuração, digamos assim. Aí depende do material. Eu não sei, aí realmente não tenho ideia, como é que é a estrutura do cobre. Se é cúbica ou se é hexagonal, realmente não tenho ideia. Mas aí eu representei aqui de uma maneira jogada, tipo, botei essas Ah, bolinhas, então o resistor fica totalmente, tipo, distribuído em todo o fio ou só em uma parte do fio? todo fio, todo fio, Ah, só. todo Ah, fio. só. Quando você Eu olha pensei que ele, era só um pedaço do fio, tipo, porque tem aqueles objetos, né, de resistência. aham. Aí eu pensei que era só um pedaço do fio, então não é. Ah, valeu. Não, não é. Todo fio ele é assim. Todo objeto Ah, que conduz eletricidade, ele oferece resistência durante todo o percurso. Todo o percurso. saquei. Porque os elétrons, ó, eles são esses bichinhos aqui, ó. Eles estão espalhados em volta dessa estrutura cristalina, formando o que a gente chama de nuvem eletrônica, certo? E aí, quando eles são forçados a andar, eles vão esbarrando nessa estrutura, vão batendo, vão dando porrada, porque existe coisa no meio do caminho para atrapalhar, né? E essas coisas são relativamente grandes comparadas ao elétron. Então, vai rolando aí um choque, porrada, 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 de elétron batendo nessa estrutura. E isso começa a transferir energia para essa estrutura cristalina. Ela então começa a vibrar,
ela, quando começa a vibrar, velho, o que significa aumento de vibração de uma das moléculas do seu sistema? Isso é temperatura. Então, ao oferecer resistência à passagem dos elétrons, esses resistores, eles esquentam, sacou? E como é que a gente representa isso na vida ideal, né? Ou seja, no papel? A gente coloca 2 terminais, e vocês viram lá no ensino médio. Então, aqui eu posso chamar de um terminal A. Esse símbolo aqui que representa o resistor. E lá na frente um terminal B. E a gente chama isso aqui de R. Só que quando a gente faz isso, a gente está simplificando a vida. Eu acho que era essa a sua questão, Thales. Porque a gente está dizendo o seguinte, olha, onde tem resistência? Somente onde está o R. Fora daí, não tem resistência nenhuma. Isso é uma idealização, é uma construção abstrata que nós fazemos para estudar as coisas de uma maneira mais fácil, tá bom? Então a gente fala que não tem resistência no fio. Só tem resistência onde tem esse zigue-zaguezinho aí. Foda, professor. Entendi. Sacou? Muito bom. Valeu, professor. Muito Na bom. vida... É isso aí. Na vida real, isso não é assim. Na vida real, o fio inteiro oferece resistência. Tanto é que o fio esquenta, né? O fio esquenta. Então não é só ali onde tem o seu chuveiro, não é só ali onde tem seu secador de cabelo. Porque o que são esses seus aparelhos eletrodomésticos na sua casa? Que esquentam, que usam apenas a função de dissipar energia. São resistores. Então, se você pegar ali, por exemplo, a churrasqueira elétrica, aquela serpentina que passa por baixo ali da grelha, né, que vai esquentar a carne, o que é aquilo? É um resistor, cara. É um resistor que, quando passa corrente elétrica, ele toma porrada dos elétrons, isso faz vibrar a estrutura cristalina das moléculas, e o que é isso? Aquecimento, né? Aí você está, então, transformando energia elétrica em energia térmica. O seu chuveiro elétrico é a mesma coisa. É uma resistência que, né, esquenta, e aí isso libera calor, e você joga esse calor para a água. Então, os resistores elétricos, de um modo geral, eles têm apenas uma função, que é o quê? Esquentar. É esquentar. O problema é, todo condutor esquenta. Todo. Uns esquentam mais, outros esquentam menos. Então, a fiação da sua casa, ela esquenta? Esquenta, mas ela esquenta pouco, comparado ao seu chuveiro, comparado à sua sanduicheira, também é uma resistência, né? Você liga na tomada e o bichinho esquenta. O que é isso? É um resistor. Então, tem resistência no fio? Tem, só que ela é muito baixa. Ela é tão baixa que ela não esquenta tanto. Não esquenta tanto. Existem materiais chamados de materiais supercondutores. Os supercondutores, aí sim, são caras que não têm resistência nenhuma. Beleza? Eles têm resistência zero. Eles não oferecem resistência alguma. Isso faz com que a corrente elétrica seja extremamente alta. Isso gera fenômenos magnéticos, vocês vão ver por quê, lá em Eletromagnetismo 2, vocês vão ver que isso gera fenômenos magnéticos muito intensos. Beleza? Só que tem um problema, cara. Qual é o problema? Para você conseguir que esses supercondutores funcionem, eles precisam estar numa temperatura muito baixa, próxima do zero absoluto. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não tem como. Você precisa forçar esses caras a trabalharem a temperaturas baixas. Isso consome muita energia. Então, eles não são viáveis ainda ao nosso cotidiano. Então, no nosso cotidiano, o que nós temos? Resistores. Resistores ou semicondutores. Semicondutores, vou mostrar jazinho o que é um semicondutor. Então, é mais ou menos clara essa ideia, né? Daqui você vai ter, então, uma nova grandeza física, tá, galera? Geralmente a gente faz separado, né? Existe o resistor, existe a resistência elétrica. No dia a dia do cotidiano, a gente acaba falando que eles são a mesma coisa. A gente chama de resistor de resistência, resistência de resistor, mas fisicamente falando, rigorosamente falando, a resistência elétrica é uma grandeza, é um número. E o resistor é o dispositivo, bom? É um aparelho.
Então, quem seria essa tal dessa resistência elétrica? Resistência elétrica. O símbolo disso vai ser o R maiúsculo. Ele vai representar a resistência elétrica. E isso nada mais é, galera, do que uma grandeza física associada à corrente que está passando por ali. Então, eu vou escrever por extenso para isso ficar registrado, tá? É uma grandeza escalar. Então, tem um pouquinho de paciência aí. É uma grandeza escalar que representa representa o quê? É uma relação entre a DDP que eu estou aplicando ali, a voltagem que eu estou aplicando e a corrente que está passando. Então, pensem, se eu aplicar uma DDP muito grande e passar uma corrente pequena, é aquela situação da calha, galera. Se eu tiver uma diferença de potencial muito grande e tiver um escoamento de água muito pequenininho, é porque o material que está ali dentro, ele está tendo muita resistência para escoar. Faz sentido, não faz? Então, é aquela história, se eu tiver dentro da calha, eu tiver água ou tiver mel. Se eu tiver água e der uma diferença de potencial, a água vai passar, né, com uma determinada intensidade. Mas se eu tiver mel, a intensidade com que o mel escoa é muito diferente. Então, é isso que nós vamos definir resistência elétrica. É uma relação entre a DDP que você aplica, então, associa com a diferença de potencial gravitacional, e o tanto de cargas que estão passando por ali. Isso vai ser a nossa resistência. Então, vai ser, representa quem? A relação entre a DDP aplicada aplicada em quem? No condutor, né? Vou botar assim, no condutor. E a corrente nele quem? No condutor. Estabelecida. Certo? E o que é isso matematicamente falando? Aí vamos lá. Então, matematicamente falando, eu estou chamando de R. Relação é divisão. Então, é uma divisão entre a diferença de potencial entre os dois pontos, chamei de A e B, né? Vou chamar de VAB. Dividido pela corrente que você estabeleceu lá. Olha como faz sentido. Né? Então, por exemplo, se você aplicou uma DDP e você teve uma corrente muito alta, então a resistência elétrica foi baixa. Olha como faz sentido. Mas se você aplicou uma DDP e a corrente que passou por ali foi muito pequenininha, isso quer dizer que a sua resistência é alta. Então, nesse caso aí, a resistência e a corrente elétrica formam grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar a unidade disso? A unidade disso aqui, ó, vai ser volt
por ampere. Volt por ampere. Isso nós vamos dar o nome de ohm. Em homenagem a um físico, tá? Chamado Ohm. Esse era o nome dele mesmo. Acho que esse cara era norueguês, sei lá. Não lembro mais a nacionalidade dele. O símbolo disso, galera, é o símbolo lá do Darkseid, da Liga da Justiça, do Batman, ou então do... É o ômega. Ou então da época do God of War, né, que jogava. É o ômega maiúsculo. É o ômega maiúsculo. Beleza? O ômega minúsculo é aquele da velocidade angular. O ômega maiúsculo é essa ferradura aí. Beleza, só que, além da resistência, nós temos que pensar em outra coisa, porque, cara, você está pensando no quê? Quando você olha para essa definição de resistência, ela é muito geral. Ela fala assim, eu tenho um pedaço de metal. Como é que eu calculo a resistência dela? Pega a diferença de potencial e divide pela corrente. Tá, só que isso é muito geral. Eu preciso de um número que me caracterize que metal eu coloquei ali. Ou seja, é cobre, é níquel, é cobalto. Que diabo foi aquilo que eu coloquei corrente elétrica? E isso, então, tem a ver com uma outra coisinha chamada resistividade do material. Resistividade. E a resistividade, galera, vai ter uma outra letra grega associada. Nós vamos chamar de Rho, tá bom? E essa resistividade, ela vai caracterizar o material. É o quê? É cobalto, é níquel, enfim. Então, vou escrever aqui, ó. Caracteriza o material. Material de quem? Material do condutor, né? Então, deixa eu até completar. Material do condutor. Ou seja, do que ele é feito. E quando você olha para o que ele é feito, não dá para você pensar em DDP dividido por corrente. Porque só isso não te diz nada. Só você olhar para a DDP dividido pela corrente elétrica não fala do que ele é feito. Para você olhar do que ele é feito, você precisa ir na matéria. Você precisa entender como que ele responde ao campo elétrico aplicado dentro dele. Faz sentido, né, galera? E com as definições que nós vimos até agora, a gente consegue definir essa resistência, ou essa resistividade, Rho, como sendo, olha só, hein, o campo elétrico que está passando por dentro do material, dividido por quem? Dividido pela densidade de corrente elétrica. E isso define essa resistividade. Porque cada material, lembrando lá da estrutura cristalina, cada material tem uma estrutura cristalina diferente. Se cada material tem uma estrutura cristalina diferente, a densidade de corrente que passa por cada material também vai ser diferente. Beleza? E aí, então, qual seria a unidade desse troço? Eu vou dar um colchete maior aqui, ó. O campo elétrico, nós lembramos que ele é a voltagem dividido por metro, ou Newton por Coulomb, né? Mas eu vou escolher volt por metro. E a densidade de corrente, vocês lembram que é ampere por metro quadrado, não é isso? Vamos arrumar a casa. Vou arrumar o colchete primeiro, né? Então, esse aqui é... Quando vocês arrumarem essa coisinha, galera, vai cortar metro com metro quadrado, né? Isso quando você conserva o primeiro, multiplica pela unidade segundo, isso vai aparecer um volt por ampere vezes 1 metro que vai sobrar dessa história aí.
E a gente acabou de definir quem é volt por ampere. Volt por ampere é ohm, então fica ohm vezes metro. Beleza? Essa, então, é a unidade física da resistividade elétrica do material. Beleza? Ohm vezes metro. Ohm vezes metro. Aí, se você olhar direitinho para a equação vermelhinha, então a gente pode escrever agora o seguinte. Quem é, então, o campo elétrico dentro do material? Nada mais é do que o ρ, resistividade, vezes o J. Não é isso? Lembrando que o campo elétrico é um cara vetorial, quem vai ser vetorial aqui é a densidade. Então, o campo elétrico está na mesma direção e no mesmo sentido da densidade de carga. Olha aí, mais uma equaçãozinha para vocês. Eu acredito que nova, porque isso não é falado no ensino médio. Uma observação. Da mesma forma que a gente define... Caiu aqui, menino. Mulher. Caiu aqui. Bom. Da mesma forma que a gente define a resistividade, a gente também define o inverso dela, que é a condutividade. Tá? E isso também caracteriza o material, da mesma forma, né? Condutividade do material. Isso aqui é só um parênteses. Então, quanto maior for a resistividade do material, certamente mais resistente ele é. E isso quer dizer que ele se aproxima mais de um isolante, né? Por isso que as pessoas confundem resistência com isolante. Porque realmente, quanto mais resistência o seu material tiver, mais perto dele se tornar um isolante ele é. E aí tem um cara que é o inverso disso, que é a condutividade. Quanto maior a condutividade, menor é a resistência e mais perto de um supercondutor o seu sistema é. Então nós vamos chamar de condutividade. Por que a madeira não esquenta? Oi? Tipo, se eu provocar uma madeira DP na madeira, Ah. ela não vai esquentar muito como metal. Tipo... Ah, cara, mas cuidado, ela vai esquentar e muito. A diferença é que ela não vai conseguir conduzir esse calor. Aquele calor fica localizado naquela região, porque a madeira, além dela ser um péssimo condutor de eletricidade, também é um péssimo condutor de calor. Então, quando você esquentar a madeira pega fogo. Então, ela esquenta e muito, só que ela esquenta naquela região. E ainda tem uma outra coisa, tá, Thales? O fato do material ser muito resistente não quer dizer que ele esquenta muito também, não, viu? Por quê? Vamos ver se faz sentido na sua cabeça. Se você tiver um objeto com muita resistência elétrica, ele não vai conseguir nem passar muita corrente. Se você não passar corrente, ele não esquenta. Sacou a lógica? Então, o objeto que é com muita resistência elétrica não necessariamente é o cara que mais esquenta. Por quê? Porque por ele passa pouca corrente. Essa lógica, por exemplo, é aplicada dentro da sua casa. Né? Quando a gente for ver esse negócio de ligação em série e paralelo, tu vai ver que dentro da sua casa, quem é o aparelho eletrodoméstico que mais consome energia? É o chuveiro. Isso quer dizer que o chuveiro é o cara que tem mais resistência? Pelo contrário. O chuveiro é o cara que tem menos resistência. Por quê? Porque ele é o cara que passa mais corrente. Porque por ter menos resistência, é o caminho mais fácil para os elétrons passarem. E aí a estrutura material dele permite que ele tenha um aquecimento muito bom para produzir calor, para entregar para a água, por exemplo. Tudo bem? Então, não caia nessa armadilha de achar que quanto maior a resistência, mais ele esquenta. Não, isso não é sempre verdade. Isso pode acontecer em algumas situações, mas isso não é sempre uma verdade. Depende da ligação que você está tendo. Tudo bem? Sim. Então tá. Então vamos chegar numa equação que vocês viram no ensino médio, que agora vocês vão entender de onde que ela vem.
que é a relação entre a resistência e a resistividade. Tem que ter uma relação entre os dois, né? Apesar de serem coisas diferentes, tem que existir uma ligação entre os dois. Então, relação entre resistência e resistividade. Ou seja, eu quero uma relação entre o R e o ρ. Para isso, eu vou lembrar algumas equações. Eu vou trazer aqui na nossa cabeça algumas equações. Eu vou lembrar que o campo elétrico, ele pode ser calculado através da equação do Edu, né? Ou seja, E vezes D é igual a 1, e o D é o comprimento do fio, nesse caso, né? Ou o comprimento da resistência, digamos assim. Então, E vezes D é igual a 1, ou E vezes L é igual a V, é a mesma equação. Eu vou relembrar a equação do J. O J é I dividido por A, certinho? E a equação do ρ, que é o que a gente acabou de ver. O ρ é o campo elétrico dividido por J. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou substituir no lugar do campo elétrico a primeira relação, e no lugar do J, eu vou substituir a segunda relação. Vou lá para cima, porque não vai caber. Então, vamos lá. Nosso ρ, agora, ele vai ser escrito assim. Vou botar mais aqui embaixo. O ρ, ele era o campo elétrico dividido por J. O campo elétrico eu vou trocar por V sobre L, né, da primeira relação, e o J eu vou trocar por I sobre A. Muito bem, vamos organizar a vida. Isso aqui, na verdade, corresponde ao quê? Conserve o primeiro, V sobre L, multiplica pelo inverso do segundo. E o inverso do segundo é A diária sobre I. E o I, a gente viu que podemos usar a ideia de que o V, né, é igual a R vezes I. Então, I é V dividido por R. Só que aí eu vou subir o R, vai ficar assim. Tudo bem, galera? Corta V com V. E aí a gente tem uma expressão para o ρ. Vou botar assim, ó. O ρ, ele vai ser igual a R sobre L. Isso aqui vocês conheciam lá no ensino médio como provavelmente a segunda lei de Ohm, e onde a resistência era igual a ρ, calma aí, ρ L sobre A. Por favor, vocês não falem isso rápido, tá? ρ L A. Se você falar rápido, sua mãe vai sair correndo e vai tentar entender o que você está estudando, que não é física. Beleza, galera? Então, isso é a relação entre a resistência com uma grandeza física e o ρ, que é a resistividade do material. Então, percebam que a resistência depende de quem? Olha só, a resistência elétrica depende do material que é feito, depende do comprimento do seu fio e depende da seção transversal. O que é a seção transversal? É o calibre. É se o seu fio ele é fino ou ele é grosso. É por isso, galera, que você tem que tomar muito cuidado. As pessoas que fazem instalação elétrica na tora, o cara não sabe qual é o fio apropriado que vai usar.
Porque, percebam, a resistência do seu fio depende do comprimento dele. Quanto mais comprido for o seu fio, mais resistência ele tem, e depende da grossura, do calibre do seu fio. Se o seu fio for muito fino, ele tem uma resistência mais... ele vai ter uma resistência maior. Se o seu fio for muito grosso, ele vai ter uma resistência menor. E faz sentido, porque tem mais espaço para os elétrons passarem, não é isso? Faz mais sentido. E aí, cara, hoje em dia, por exemplo, você pega um prédio antigo de uma construção antiga, de, sei lá, de 20 anos atrás, né? Pô, nós estamos em 2020, então isso não é muito difícil. Você encontrar um prédio construído nos anos 90, com 30 anos, a instalação elétrica desse fio, desse prédio, era para suportar os equipamentos eletrodomésticos da época. E na época, cara, você não tinha essa disseminação de aparelhos eletrodomésticos. Então, você não tinha micro-ondas, você não tinha esse tanto de sistema de som, você não tinha ar-condicionado. Hoje, a quantidade de aparelhos eletrodomésticos que invadiram a nossa casa são aparelhos, cara, que consomem muita energia. Então, eles puxam muita corrente elétrica. E aí, a maioria dessas construções, esses edifícios, não estão, ou não estavam, aí tem que fazer uma reforma, não estão preparados para receber esse tanto de aparelho. É por isso que muitos prédios antigos caem o tempo todo a energia. Por quê? Porque a fiação foi preparada para receber uma quantidade de corrente elétrica X. Está recebendo mais. Por quê? Porque os aparelhos estão puxando mais. Aí um cara vai instalar um ar-condicionado na sua casa. O cara não está nem preocupado. Ele pega lá uma tomada, fala assim, aqui está uma tomada, então eu vou puxar a tomada para cá. Liga o ar-condicionado. Pô, tu não sabe qual é a fiação que está ali, cara. Cada fiação, galera, ele tem uma especificação para aquele tipo de aparelho. Então você não pode simplesmente pegar um chuveiro elétrico e ligar numa tomada comum, porque puxa muita corrente. Eu não sei se vocês já viram, hoje inclusive já tem algumas diferenciações. Você compra já o aparelho, ele, por exemplo, se eu não me engano, as cafeteiras hoje, as máquinas de lavar, eles já vêm com os pinos mais grossos, que não é justamente que é para não colocar em qualquer tomada. Tem que ser colocado numa tomada diferente, uma instalação, fiação diferente. Por quê? Porque a resistência ela é diferente. Tudo bem? Bom, só também aqui uma outra coisa, que é uma outra observação, que é o seguinte. Essa resistividade, galera, ela também depende da temperatura, tá? E faz sentido, né, cara? Quanto mais você esquenta, mais agita-se as moléculas, então mais difícil fica para os elétrons passarem, né? Imagina, você está no mundo eletrônico lá, dentro do fio. Você vai atravessar uma região. O que é mais fácil? Você atravessar aquela região quando os átomos estão mais lentos ou quando eles estão mais rápidos? Você tem que atravessar essa região. Então, a resistividade, ela vai aumentar também com a temperatura, né? Então, quanto mais quente está o seu sistema, mais difícil fica os elétrons passarem. Então, aqui um comentário a resistividade do material... do material varia com a temperatura. Varia. Eu só acho que a palavra está escrita errado. Resistir. Faltou um vi, né? Obrigado. A gente vai falando e escrevendo ao mesmo tempo, e aí a cabeça não dá conta, não. Resistir. Nas minhas anotações está pior.
Então, importante a gente entender. É engraçado, né? Às vezes eu já percebi que às vezes quando você está escrevendo mensagem no WhatsApp também ela faz isso, cara. Eu falo, ai, eu não coloquei essa palavra, mas eu pensei nela. Por que ela não apareceu? O que acontece? Bom, como é que é essa dependência? Ela é muito parecida, não sei se vocês lembram, não sei se vocês fizeram física térmica, mas ela é muito parecida como é que é o nome? Dilatação, cara. Porque, olha só, se você esquenta o fio dilata, certo? E o fio dilata vai alterar em que isso? Vai alterar o L, aqui, ó, da sua equação. Então, se alterou o L, alterou o comprimento. Se alterou o comprimento, alterou também a sua resistência. O que eu fiz aqui, ó? Fiz besteira. Alterou também a sua resistência. Então, a resistividade do material, a gente vai escrever assim, ó. É muito parecido com o que era lá da dilatação, tá? A resistividade depende da temperatura. Isso vai ser igual a uma resistividade de referência, tá, galera? Um inicial, né, digamos assim. Análogo ao seu L0, que multiplica 1 mais... Aí tem um coeficiente de dilatação, que é o coeficiente de resistividade, que multiplica a variação da temperatura. Aqui é 1. Mais isso, fecha parênteses. E só para deixar escritinho, o alfa, ele é o coeficiente de temperatura da resistividade. Temperatura da resistividade. O T0, ele vai ser uma temperatura de referência, tá? De referência. Geralmente é escolhido 0, né? E só mais um, o ρ0, ele também é uma resistividade de referência. Então, é resistividade à temperatura de referência, que é o T0. Então, eu vou escrever assim. Então, a resistividade à temperatura T0. Beleza? Bom, aí vem o que vocês conhecem lá no ensino médio como lei de Ohm. Né? E aí, cuidado, galera. A lei de Ohm não é aquela historinha de que V é igual a R vezes I. Alguns livros, eles fazem isso e te induzem ao erro. A galera fala, o que é a primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Quem vê, ri. Essa brincadeira aí toda. Não é, cara. Não é. A lei de Ohm não é isso. A lei de Ohm, o que o Ohm escreveu, é outra história. Então, a gente está na parte 5, né? Lei de Ohm. O que é a lei de Ohm, galera? A lei de Ohm é o seguinte. Quando você pensa assim, cara, então, se eu tenho a minha resistência dependendo da temperatura,
Isso quer dizer que se aumentar a temperatura, eu aumento a resistência, não é isso? Ótimo. Mas e se minha resistência manter a temperatura constante? O que será que acontece? Aí o Ohm verificou que se a temperatura fica constante, para alguns materiais, a resistência também fica constante. Você aplica uma DDP você tem como resposta uma corrente. Se você aumenta a DDP, você tem também um aumento da corrente. De maneira que esse aumento ele é sempre proporcional. Então, o valor da resistência elétrica continua sempre o mesmo. Isto é que é a lei de Ohm. Tudo bem? Então, a lei de Ohm ela diz o seguinte, cara. Mantendo a temperatura constante, o valor da resistência elétrica permanece constante. Quando isso acontece, nós temos um resistor ômico. Um resistor ômico. Então, vamos escrever isso? Ó, um resistor obedece a lei de Ohm quando o valor da sua resistência elétrica não varia com a temperatura. Mas aí a gente vai colocar que não varia com a DDP nele aplicada, tá? Porque a gente não está medindo temperatura aqui, a gente está medindo outras coisas. Então, o resistor obedece a lei de Ohm quando o valor de sua resistência elétrica o valor de sua resistência elétrica, né? Não varia com a DDP. Beleza? Aplicada nele. Então, o que você vai pensar? A gente sabe que a resistência elétrica, vou botar aqui no cantinho, ó, a resistência elétrica é V dividido por I, certo? Então, se você aplica uma DDP, você tem como resposta uma corrente elétrica. Mas se você dobrar a DDP, se a corrente dobrar junto, é porque a resistência ficou constante. Se você triplicar a DDP, se a corrente triplicar junto, a sua resistência ficou constante. Então, nesse caso, você tem como é o nome? Um resistor ômico. Um resistor ômico. Então, deixa eu roubar as figurinhas aqui, ó, do livro de vocês. Vamos supor que você... Oxe, gente, não é isso pra não. Cadê? É tanta coisa que tem aqui, bicho, que eu já vou ficar doido. Cadê você? Ah, tá aqui, ó. Então, não foi isso que eu selecionei, não. Olha, o bicho ficou doido. Ah, agora foi. Então, olha só, você tem aí uma coisa desconhecida e você está aplicando uma DDP. Como você aplica essa DDP? Uai, você coloca uma bateria, né, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Você coloca a bateria. E aí você vai medindo a corrente e a DDP que está passando por ali. Beleza. Se você for medindo, se você encontrar uma coisa parecida com isso, olha só. Se você encontrar uma coisa parecida com isso, quer dizer, então, que à medida que a corrente aumenta, a DDP aumenta junto, proporcionalmente, então você está diante de um resistor ômico. Por quê? Porque ele obedece
a lei de Ohm. Então, você tem aí uma resistência constante. Mas, se o desenho não for assim, aí eu peguei um outro aqui para vocês. Esse cara aqui, por exemplo, olha só. Deixa eu organizar. Se você colocar esse cara aqui agora, olha o que está acontecendo. Quando você tem uma diferença de potencial, galera, negativa, a corrente é zero. Então, essa região aqui, ela está dando uma corrente zero. Você está aplicando uma diferença de potencial, mas você não tem corrente. Quando você inverte a polaridade da bateria, então você troca positivo por negativo, aí você, depois de um determinado ponto, você começa a ter uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica ela aumenta muito rápido. Então, percebam que à medida que você aumenta a diferença de potencial para lá, a corrente elétrica começa a crescer gigantescamente. Que tipo de material ele te dá? Numa direção de campo elétrico, ele é um isolante, que é isso que está acontecendo, ele é um isolante. Na outra direção de campo elétrico, no outro sentido do campo elétrico, ele, depois de um determinado ponto, ele se torna um cara que tem correntes muito elevadas. Ou seja, ele é um supercondutor. Isso é o que nós damos o nome de semicondutor. Então, o semicondutor ele é um cara que, numa direção de campo elétrico, não passa corrente elétrica, ele é um isolante, ele barra. Isso é usado, galera, em transistores, tá? Transistores são assim, em circuitos elétricos. Eles barram a corrente de um lado e deixam passar só a corrente que vai pelo outro lado. E aí você tem ali um cara que faz aquele negócio de porta lógica. Eu não sou mais muito dessa história, não. E depois de um determinado momento ele se comporta como um cara chamado supercondutor. Vamos fazer uma análise microscópica dessa lei de Ohm. Vou botar aqui, análise microscópica. Imagina, galera, o seguinte. Aqui a gente vamos tentar olhar para dentro do fio, beleza? Deixa eu ver se vocês estão com algumas coisas aqui. Está cheia de risada aqui, agora que eu vi. Provavelmente cúbica por ser metal, do God of War, pode ver dilatação né? E agitação dos elétrons. Isso, perfeito. Então, vocês estão acompanhando aí, vocês pararam de falar porque eu parei de ler, né? Vocês podem comentar aí, não tem problema nenhum. É porque eu olho de vez em quando. Então, olhem, galera, para o mundo interno do fio condutor. O elétron, ele vem com uma velocidade deriva. Só que ele não tem só essa velocidade. Ele tem um monte de velocidade lá, porque é a velocidade de agitação térmica, mas ele faz isso e vai andando para frente ao mesmo tempo. Então, ele vai fazendo isso aqui, né? Quando ele bate no átomo, pensa no seguinte, ele perde completamente a noção de onde ele estava, ou para onde ele estava indo. A gente diz que ele perde a memória da velocidade de deriva. Então, ele tinha uma velocidade de deriva, bate nesse negócio, nesse átomo, e a gente fala que a velocidade de deriva foi a zero, tá bom? Só que o campo elétrico continua empurrando ele. Então, o elétron bate no átomo e depois ele é acelerado de novo, até atingir novamente uma velocidade de deriva, até bater no próximo átomo, perder essa velocidade e assim por diante. Então, as colisões que o elétron vai batendo átomo por átomo faz com que ele perca a memória para onde ele estava indo, a memória da velocidade de deriva, mas aí o campo elétrico continua acelerando ele. Então, nós vamos estabelecer o seguinte, ó, ver se vocês conseguem visualizar isso. A velocidade de deriva nada mais é
do que a aceleração, né, que esse elétron ele vai possuir, vezes, eu vou chamar de tal, um tempo. Vocês lembram disso lá da física 1, né, lá da mecânica? Velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Deixa eu fazer um tal aqui. Um tal, o que é esse tal? É o tempo médio entre as colisões, né? Então, ele bateu no átomo, perdeu essa velocidade. Então, ele demora um tempo para ele conseguir adquirir essa velocidade de novo. Só que esse tempo é o tempo até ele bater no próximo átomo. Então, esse tal aí, ele representa o tempo entre as colisões. Faz sentido, não faz, galera? E essa aceleração, se você usar a segunda lei de Newton, ela nada mais é do que a força elétrica dividido pela massa. Vocês viram isso nas avaliações, então eu não vou gastar muito tempo com isso, não. Isso é Q vezes E sobre a massa do portador de carga. Então, pronto. E esse tal, deixa eu escrever ele aqui. É o tempo médio entre as colisões. Muito bem. Então, juntando essas duas informações lá em cima, eu vou escrever aqui a minha velocidade de deriva. Opa. Velocidade de deriva. Nada mais é do que... no lugar da aceleração vai entrar o Q, né, galera? E o Q é a carga elementar, então, Ezinho vezes Ezão, isso é o Q vezes o E, dividido por M, estamos falando de elétron, né? Vezes o tal. Beleza? Substituir, então, no lugar da aceleração, essa historinha aí. Só que, porém, a gente sabe que a densidade de corrente J nada mais é do que N vezes E vezes essa velocidade de deriva. A gente definiu ela lá atrás. Isso quer dizer, galera, que eu posso substituir a velocidade de deriva, se eu isolar ela, por J sobre NE. Todo mundo concorda, né? Então, eu vou fazer essa troca lá na equação de cima, onde tem a velocidade de deriva, eu coloco isso. Vai ficar J sobre NE. Isso vai ser igual a Ezão vezes o tal sobre a massa. Beleza? E aí eu tenho o campo elétrico. Deixa eu puxar aqui para o canto. Ó. Eu tenho o campo elétrico. O campo elétrico dentro do material, ele vai ser tal que, se eu isolar, vai ficar M vezes J, né? O campo elétrico vai ser M vezes J dividido por N é quadrado vezes o tal. Vezes o tal. Bom, só que eu posso fazer... Aí vocês veem o seguinte, o que é um resistor ômico? Já dá para ver daqui, ó. O resistor ômico, galera, é aquele no qual o tempo médio de colisão entre as partículas não altera quando o campo elétrico é alterado. Beleza? Quando você aumenta o campo elétrico, você aumenta a diferença de potencial. No resistor ômico, o tempo médio entre as colisões, isso não é alterado. E faz sentido, porque aí você deixa a resistência elétrica constante. Vamos fazer uma troca aqui, ó. Eu sei que... Vou botar de outra cor.
eu sei que, eu vou botar aqui no cantinho, o campo elétrico também pode ser escrito como sendo o Rho vezes o J, né? E se a gente levar isso para lá, vai ficar assim. Então, fica Rho vezes o J. Isso é igual a MJ sobre N é ao quadrado vezes o tal. Pronto, J com J morreu e a gente encontra a equação para resistividade. Vou trocar de cor porque ela vai ser a última, tá? Então, a resistividade do material, galera, faz sentido, né? Depende de quem? Depende da massa dos bichinhos que estão caminhando. Depende do M, que é o número de moléculas que tem ali concentradas pelo volume, vezes a carga dessas moléculas ao quadrado, vezes o tempo médio de colisão. Ou seja, o que é, na verdade, então, um resistor ômico? É aquele em que o tempo médio das colisões não é alterado pelo campo aplicado. E aí você não tem a resistividade sendo alterada também. Porque o resto tudo aí é constante, né, velho? O N é uma massa constante, o N é um número constante, a carga elétrica é constante. Então, se a resistividade é constante, o tempo médio também é constante. Olha que bonito. Isso vocês também não viram no ensino médio. Bom, estou finalizando. Vamos avançar só mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho perguntas. Não tenho perguntas. E aí, galera, o último cara que eu queria que a gente estudasse, e assim eu fecho o capítulo, tá? Esse é o capítulo 20 e alguma coisa, né? Nem lembro. 4. Enfim, acho que é o 26. O último cara que nós vamos estudar hoje, e aí a gente termina o capítulo. E é bom porque muito conhecimento aqui vocês já tinham, né? Por isso que é rápido. E alguns conhecimentos novos que vocês adquiriram. Então, isso é interessante. É a tal da potência elétrica. Potência elétrica. Agora, vamos pelo nome. Galera, o que é potência? Quando você estudou lá, quando você era criancinha, pequenininho, lá no primeiro semestre, o que é potência? Você estudou potência mecânica. Eu acho que é o 26, ô Felipe. Acho que é. O que é potência? Alguém lembra? O que significa essa história de potência? Se eu falar assim... Trabalho por unidade de tempo? Pronto, é isso. Só que você está me dando uma fórmula, né? E aí, o que você tem que imaginar, cara? Pensa no seguinte. Se eu falar para vocês que eu tenho 2 carros. Uma Mercedes e um Fusca. Imagine que os dois têm a mesma massa, beleza? A Mercedes tem uma massa, o Fusca tem a mesma massa. Se eu sair os dois do zero, parados, vamos supor que a Mercedes vai de 0 a 100 km por hora em, sei lá, 5 segundos. 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Essa vai ser a Mercedes. Vamos supor que o Fusca ele vai fazer 0 a 100 km por hora em 3 dias. Beleza? Imagina. A pergunta é, qual dos dois consumiu mais energia para fazer esse serviço de 0 a 100 km por hora? Essa é a pergunta. E a resposta é... nenhum dos dois. Os dois consumiram a mesma quantidade de energia.
Por quê? Porque o que é o consumo de energia? Ele está associado, galera, a uma transferência de energia. Então, os dois carros estão fazendo um trabalho. Então, você está transformando energia de explosão ali de combustível, uma energia química, uma energia térmica, em energia mecânica. Isso é trabalho. Então, o trabalho ele é a transferência de energia, a transformação de energia, e a gente calcula isso como sendo a variação da energia cinética. Se os dois carros tinham a mesma massa e adquiriram a mesma velocidade, os dois carros gastaram a mesma energia. A diferença é o tempo. O tempo que eles demoraram para fazer isso dá uma outra lógica. E o que está associado ao tempo é o que o Thiago falou. A potência. A potência, galera, é a quantidade de energia que você transforma durante um determinado intervalo de tempo. Então, se você faz isso muito rapidamente, por exemplo, a Mercedes, ela tem uma potência muito grande. Se você demora demais para fazer isso, você tem uma potência muito pequena. Então, a potência, galera, é o consumo de energia durante um determinado intervalo de tempo. No caso aqui, nós vamos estudar a potência elétrica. Então, o que é a potência elétrica? A potência elétrica tem a ver com a quantidade de energia elétrica que você está utilizando durante um determinado intervalo de tempo. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Nossa potência elétrica vai ser definida por energia elétrica transferida energia elétrica transferida transferida a um dispositivo, tá? Vou botar assim, esse dispositivo pode ser uma resistência, pode ser só televisão, qualquer coisa. Dispositivo por meio de uma bateria, né? Quem vai fazer isso é uma bateria. Então, por bateria. Essa bateria é o que a gente vai chamar de fonte. Por meio de uma bateria, por unidade de tempo. Então, por unidade de tempo. Beleza? Em termos de matemática, isso é chamado de P. Isso corresponde ao trabalho realizado dentro do intervalo de tempo, que foi exatamente o que o seu Thiago falou. Beleza? Unidades, galera. Unidade de trabalho é joule. Unidade de tempo é segundo. Então, isso vai me dar o que nós chamamos de watts, não é isso? Então, quando você compra uma lâmpada de 60 watts, o que é isso? Ela consome 60 joules de energia em 1 segundo. Uma lâmpada de 100 watts consome 100 joules de energia em 1 segundo. É isso que significa potência elétrica. Por isso que quanto mais tempo as coisas ficam ligadas, mais energia é sendo consumida. E como é que você calcula a energia? Por exemplo, eu quero saber quanto de energia eu consumi durante um determinado banho. Aí você multiplica a potência do aparelho que você está usando. No caso, o seu chuveiro tem uma potência altíssima, em torno de 4.000 watts, né? Vezes o tempo que você ficou com ele ligado, tá bom? É claro que na sua conta de luz não vem a unidade em segundos, porque isso vai gerar um número muito grandão de joules, né? Isso vem em horas, beleza?
Por isso que você tem lá a energia em quilowatt-hora, porque o tempo medido é em hora. Mas depois a gente faz essa continha aí. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu sei que o trabalho da força elétrica, o trabalho é força vezes distância, não é isso? Quando você tem uma força alinhada com deslocamento. E a nossa força aqui é a força elétrica. É a força elétrica. Se a gente fizer a substituição rapidinho aí, a gente chega no seguinte: a potência é igual à força elétrica vezes a distância dividido pelo tempo. Não é isso? E você começa a entender o seguinte: esse cara aqui, ó, E vezes D, ele é a diferença de potencial. E esse cara aqui, Q dividido pelo tempo, é a corrente elétrica. Então, olha que bonito, a potência elétrica é igual a I vezes a diferença de potencial. Com isso, galera, você consegue calcular, por exemplo, a corrente que cada aparelho da sua casa puxa, né? Porque na sua casa a diferença de potencial é sempre 220 volts. Aí você lê lá atrás do seu aparelho, é uma potência de, seu chuveiro, 4.000 watts. Aí você pega 4.000 watts, pega lá o seu ADDP, que é de 220, e calcula a corrente que passa pelo seu chuveiro. Ok? Mas, o que seria, por exemplo, isso associado a um resistor? O que o resistor faz? O resistor esquenta. Se ele esquenta, ele dissipa. Então, eu quero aqui, ó, uma potência dissipada. E potência dissipada, galera, é na forma de calor, né? É na forma de calor. Então, eu vou repetir a equação lá de cima. A equação diz que potência, de uma forma geral, tá? É I vezes V. Mas, a gente vai associar isso com outras duas equações que nós vimos. Como é a última coisa? Tem espaço? Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho isso, eu tenho isso. Então, se eu pensar que, por um lado, essa diferença de potencial V é igual a R vezes I, então a gente pode falar que a potência é igual, olha lá, era V vezes I, né? Então fica I vezes R vezes I. Isso, então, me leva à equação potência é igual a R I ao quadrado. Beleza, esse é um aspecto. O outro aspecto é olhar não para o V, não para o V, isso, é olhar para o I. Então, agora eu posso entender que o I, ele é V dividido por R, não é isso? Então, se você substituir isso lá na sua equação da potência, fica potência é igual a quem? No lugar do I, entra V sobre R vezes V. E o que isso te gera? Isso te gera potência é igual a V ao quadrado sobre R. Sossegado, galera? Cuidado, hein? Vocês estão vendo 3 equações para potência aí. Uma equação, ela é válida para todas as situações, que é a geral, essa aqui, ó. As outras duas equações, não. As outras duas equações são apenas válidas para potência numa resistência, beleza? Então, essas duas equações que aparece o R,
a gente chama de potência dissipada. Por quê? Porque a potência que você está transformando energia elétrica em energia térmica, unicamente. A outra, que é I vezes V, é uma potência geral. Ela está associada a qualquer potência elétrica, inclusive dissipada. Fechou? Galera, dúvidas? Eu já falei que só, hein? Alguma dúvida, senhores? Professor, como repetir a ideia dessa segunda equação da potência, que é P igual a R vezes I quadrado? Sim, no lugar do V, esse V aqui, ó, eu usei aquela relação que vocês conhecem, que é V igual a R vezes I. Aí no lugar do V eu coloquei... Não a ideia matemática, a ideia física, tipo, quando ela é válida. É porque quando você falou, tava tendo um barulho. Ligaram a desgraceira aqui de uma furadeira, fez um zoada boa mesmo. É porque é o seguinte, essas duas equações aqui, ó, que aparecem o R, tanto essa equação quanto essa equação, elas têm um significado físico que é apenas o seguinte: potência dissipada é a energia elétrica sendo convertida em calor, unicamente. Por quê? Porque a potência que está sendo calculada na resistência. Qual é o efeito da resistência? O que a resistência faz? Ou seja, qual é a única função do resistor? É esquentar. Então, a única potência que um resistor pode liberar para a gente é uma potência na forma de calor. E as duas formas de calcular são essas duas. Ou você multiplica R vezes I ao quadrado, aí você conhece a corrente, ou você faz V ao quadrado sobre R. As duas calculam o quê? A potência dissipada no resistor. A outra equação, não. Essa outra equação aqui, ó, ela é uma equação geral. Ela pode calcular potência entregue para o motor. Então, eu posso calcular a energia elétrica sendo transformada em energia mecânica. Eu posso calcular a potência no televisor. Então, a energia elétrica sendo transformada, por exemplo, em energia luminosa. A potência no aparelho de som. Então, essa potência I vezes V, ela é uma potência geral. As outras duas, R vezes I ao quadrado e V quadrado sobre R, não. Elas são específicas da potência que calcula a energia elétrica sendo transformada unicamente em energia térmica. Beleza? Por quê? Porque aparece um resistor aí no meio. E o único efeito de um resistor é esquentar. Ponto. Aí essa é a grande diferença entre essas três equações de potência aí. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, valeu. Era isso que você tinha perguntado? Aham, tudo bem. Tá bom. E aí fiquem ligados com o seguinte, cara. Na próxima aula, nós vamos fazer circuitos, então a gente vai ter ligação em série, ligação em paralelo. E aí, cuidado quando você for pensar no seguinte, porque aparentemente essas duas equações aqui, da potência dissipada, aparentemente ela diz coisas contraditórias, né? Porque aparentemente, essa primeira equação, ela fala o seguinte, ó, se você aumenta a resistência, a potência aumenta junto. Ou seja, quanto maior a resistência, mais esquenta. Né? A outra não. A outra fala, olha, quanto maior a resistência, menor é a potência. Ou seja, esquenta menos. Então, aparentemente, cara, elas são dizem coisas opostas. Só que você tem que levar em consideração o seguinte. Se você aumenta demais a resistência, você está comparando na primeira equação com uma corrente ficando constante. Para você manter essa corrente constante, você tem que forçar ela a ficar constante, porque quando você aumenta a resistência, geralmente a corrente cai. Então, se você mantiver a corrente igual, mas aumentar a resistência, aí o seu resistor realmente ele esquenta bastante. Por quê? Porque você está mantendo o fluxo de elétrons igual dentro daquela resistência. O que, na verdade, não é tão simples assim. Porque o que acontece de verdade é, ao aumentar a resistência elétrica do sistema, na verdade, a corrente cai. E, consequentemente, nós temos uma queda
de aquecimento, que é o que diz a segunda equação. Tá bom? Então, cuidado com a interpretação física dos dois. Eles vão dizer coisas diferentes. Mas aí você tem que saber com quem você está comparando. A primeira está comparando correntes constantes e a outra está comparando DDPs constantes. Já adiantando, galera, dando spoiler aí para a próxima aula. A primeira você vai usar geralmente para comparar coisas quando você tiver ligações em série, e a segunda você vai usar quando você tiver ligações em paralelo. Mas é só para você ter uma noção de quem esquenta mais, tá? Na verdade, você pode usar essas equações aí para qualquer tipo de ligação. Basta que você conheça ou a corrente ou a DDP. Depois, são cenas do próximo capítulo. Mais alguma dúvida, galera? Posso encerrar a gravação? Como é que vocês estão aí? Podem falar à vontade. Eu vou encerrar a gravação, que aí vocês falam mais, né? Vocês não gostam, principalmente a Suelen, coitada. Suelen. Então,